Deixa eu ver, a gravação começou? Pronto, agora começou a gravação. Bom, gente, bom dia a todos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rafael Aredes Couto, sou professor do curso de Engenharia Civil da PUC Minas e sou membro da comissão organizadora do quarto CIPUC, tá? Gente, hoje nós estamos abrindo o nosso último dia de CIPUC, um evento que está sendo, assim, fantástico, com uma participação enorme de professores, alunos, pessoas de fora, tá? Agradecermos demais aos nossos palestrantes, já deixar o nosso muito obrigado à professora Maria Luísa, que está aqui conosco hoje, para falar um pouquinho sobre o BIM com a gente. Todo mundo que está aí acompanhando as novas tecnologias que estão surgindo, a necessidade de atualização, a nossa forma de projetar, de construir, está mudando a cada dia, tá? Ela está passando por um processo de evolução. E esse processo, ele é algo que todos nós precisamos entrar nele a partir de agora, até porque, por questão de decreto federal, obrigatório no Brasil, e a primeira etapa de implantação do BIM no Brasil vai começar no ano que vem. Não sei se a professora Maria Luísa vai falar um pouquinho sobre isso, mas a primeira etapa de implantação do BIM já começa em 1º de janeiro de 2021. Então, é um tema de extrema relevância para todas as engenharias. Ontem mesmo, na palestra de aço, o Lucas falou um pouquinho sobre BIM aplicado a estruturas de aço, e ele é um engenheiro mecânico, já com BIM, então a gente precisa muito disso em todas as engenharias, e o BIM faz parte da nossa Revolução Industrial 4.0, né, da nossa engenharia 4.0. Bom, a professora Maria Luísa, que está aqui conosco, ela, com muita honra, que a gente já estava conversando aqui, ela é também engenheira civil formada pela PUC, igual eu, e a gente fala que ser engenheiro formado pela PUC é uma honra enorme, porque a gente vive os nossos melhores momentos aqui dentro da PUC Minas, porque realmente é um baita curso, uma baita instituição para a gente fazer engenharia. Então, o IPUC, de maneira geral, é muito bom para a gente estar aqui dentro, e todos que estão um dia querem voltar, tá? Ela também é mestre em construção civil pela UFMG e professora da nossa pós-graduação de BIM da PUC Minas, que é coordenada até pelo professor Everaldo, que está aqui presente hoje conosco, e está lá uma pós-graduação que está crescendo a cada dia e está sendo um sucesso, tá? Dentre a atuação profissional dela, eu vou destacar só ela ser colaboradora da certificação LEED. Você pode falar um pouquinho mais para nós sobre isso, mas eu achei, assim, espetacular essa sua colaboração com a certificação LEED, que eu adoro sempre tratar isso com os meus alunos. Então, Maria Luísa, a palavra está com você, tá? Uma excelente palestra a todos nós, e vai ser muito bacana. Te agradecer já de antemão. Muito obrigada, professor. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse congresso, que é maravilhoso para os nossos alunos e para todos os participantes, já que é um evento também aberto ao público. Nós temos que realmente pulverizar, democratizar o conhecimento. Esse também é um espírito BIM, de compartilhamento, né, de informações. Então, é um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer a oportunidade, agradecer a todos que estão aqui presentes pelo tempo, pela disponibilidade, né? E pelo interesse ao tema, que vem trazendo para a gente a contextualização da nossa engenharia nesse cenário da quarta revolução industrial. Então, é uma temática muito presente nas nossas vidas, né? De todas as formas. Bom, inicialmente vou contar um pouquinho da minha trajetória, brevemente. Sou graduada, sou PUC de formação e de coração, perita judicial, com especialidade em manifestações patológicas pelo IBAP, e master especialista pelo Instituto Superior de Inovação e Tecnologia de São Paulo. Então, na UFMG, concluí o mestrado na área também de tecnologia, e a última passagem pelo GBC, conforme o professor Rafael citou,
Foi no ano passado, onde a plataforma do evento também foi toda virtual, e eu tive o prazer de participar com uma sessão educacional. Apesar de ser graduada em engenharia civil, né, eu tenho um viés arquitetônico também, de design sustentável muito forte. A gente compreende, né, o nosso comprometimento com as gerações futuras. Então, eu tenho esse viés muito forte também com a sustentabilidade. E tive a honra também de ministrar essa disciplina no nosso curso de pós-graduação. Então, fiquei com essa responsabilidade de ministrar a qualidade ambiental e a sustentabilidade no curso de pós, e também ao ambiente construído, que é uma vertente também muito forte na minha jornada acadêmica. E participamos também no Sinduscon, com uma aproximação a toda a cadeia da construção civil, e ocupo uma cadeira, né, no Comitê de Ética da Câmara BIM, que também faz um trabalho muito importante em Minas Gerais, a nível nacional também, de disseminação da metodologia BIM. Bom, mas como é que tudo isso começou, né? Na nossa linha do tempo, nós temos os grandes marcos das nossas revoluções industriais, a primeira marcada pela máquina a vapor, a segunda pelos motores elétricos, a terceira pela tecnologia da informação, mas é justamente essa nossa, né, a quarta revolução industrial, que traz para a gente um impacto exponencialmente mais forte, porque estamos falando da tecnologia da informação marcada pelo uso dos sistemas ciberfísicos, ou seja, eles comunicam entre si e geram dados. Então, nós estamos falando de uma revolução mais impactante, ainda mais impactante que as anteriores, né? Mas, afinal de contas, o que é tecnologia? Equivocadamente, muitas pessoas remetem a ideia de tecnologia a equipamentos. Mas, na verdade, tecnologia é muito mais do que isso, né? É todo o conhecimento capaz de gerar ou produzir um bem, uma atividade, ou mesmo um produto, né? Então, eu vou trazer hoje aqui para a nossa temática algumas das tecnologias que nós utilizamos da nossa indústria 4.0 e como que elas podem agregar nas nossas rotinas de trabalho. Bem, o Fórum Econômico Mundial de 2016 mapeou diversas tecnologias dessa indústria 4.0 que poderiam ter maior impacto no setor da indústria da construção civil. Então, entre vários que nós vemos aqui, as impressoras 3D, os materiais avançados de construção, o laser escaneamento, os drones, né, Big Data, é exatamente o BIM integrado que aparece nesse mapeamento para nós como a tecnologia 4.0 mais impactante, né, com maior probabilidade de impacto futuro. Mas percebam que é BIM com essa palavrinha junto, integrado. E é exatamente esse o destaque que eu quero trazer para vocês hoje, em especial nessa palestra, porque muitos profissionais têm praticado BIM, mas é muito diferente do contexto do BIM que de fato necessitamos, o BIM de primeiro mundo que vemos acontecendo nos países que já praticam, né, essa metodologia. Então, esse integrado é o que traz para nós toda a disruptura dos nossos processos de trabalho. Então, a gente vai falar um pouco disso nesse vídeo que eu trago para vocês, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção nas 4 ações que esse vídeo nos remeterá. São 4 ações, vejam bem.
planejamento, design, projeto, construção, gerenciamento. Bom, gente, então nos remete ao planejamento, ao design propriamente dito, elaboração e desenvolvimento dos nossos projetos autorais, à construção e ao gerenciamento, manutenção e operações. Então, essas 4 ações coincidem exatamente com as nossas fases do ciclo de vida das nossas edificações. A Universidade da Pensilvânia mapeou muito bem os possíveis usos BIM entre primários e secundários, entre essas fases do ciclo de vida das edificações. Então, aqui conseguimos compreender bem de que forma o BIM atua no nosso ciclo das edificações, entendendo o projeto, gente, a palavra projeto, como todo o ciclo de vida da edificação, e não somente a fase de design propriamente dito. Então, é muito importante que nós tenhamos a compreensão que projeto inicia-se na concepção e ele vai existir até o momento que ele for desconstruído, ou seja, o estado da arte. Então, nós podemos dizer que é da concepção até o fim, né? Da mesma forma que nossas vidas, né? Nós somos concebidos, nascemos, vivemos e morremos. Assim também acontece com as nossas edificações. E o BIM, ele está presente em todas essas fases. Então, nós estamos falando não só do desenvolvimento dos nossos projetos, mas de toda a nossa engenharia. Então, é uma forma muito diferente de se trabalhar e contextualizar as nossas possíveis aplicações da nova metodologia. Para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo, quando o assunto é a indústria da construção civil, né, não especificamente BIM, mas a construção civil de modo geral, a McKinsey mapeou para nós os últimos 10 anos no intervalo de 95 a 2015, o quanto o segmento da indústria da construção civil havia crescido nesse intervalo e elegeu uma linha internacional de produtividade homem-hora no valor de 25. Então, vocês imaginem que esse mapeamento nos remete aqui a 4 quadrantes, onde no eixo das abscissas, no eixo X, nós temos aqui o lado positivo, segmento positivo e o negativo, onde, então, no primeiro quadrante, nós temos os países que conseguiram evoluir, crescer nos últimos 10 anos analisados, de 95 a 2015, mas, no entanto, no eixo das ordenadas, onde nós temos o marco da produção homem-hora, né, eles estiveram abaixo da linha internacional de 25. Já no segundo quadrante, nós temos os países que estão com a melhor performance, porque eles cresceram nesse intervalo de 10 anos, né? E também estão acima na linha internacional de produtividade. Ou seja, eles vivem o primeiro mundo da indústria da construção civil. É o caso do Canadá, da Suécia, Alemanha, Holanda, Israel também está muito bem. Então, que quem está no terceiro quadrante tiveram, sim, uma produtividade acima da linha internacional, porém decresceram no intervalo analisado. E, infelizmente, o Brasil está no pior quadrante de todos, ou seja, aquele que, além de ter decrescido nos últimos 10 anos, também está abaixo da linha internacional. E quando a gente, né, analisa esse mapeamento, né, esse gráfico, pensamos, né, e refletimos, será que o Brasil está tão mal assim, né, nesse cenário
mundial? Bom, eu gostaria de lembrar alguns episódios, né, que nós tivemos uma visibilidade aí mundial, não só recentemente, como, né, vivenciamos aí durante a Copa do Mundo também. O mundo inteiro, né, assistiu à queda de um viaduto nosso aqui em Belo Horizonte. E aqui em 2018 nós vivenciamos também esse drama, né, uma faixa da Via Expressa de Brasília que simplesmente desabou, né? Felizmente aqui não tivemos vítimas, mas demonstra realmente para a gente todos esses, né, cenários mais, inclusive mais recentes, que a nossa engenharia não vai bem. Então, temos uma gestão deficiente, né, do nosso patrimônio, temos uma gestão documental também deficiente. Vamos lembrar que as nossas obras estão envelhecendo, né? Precisávamos, proveito, né? Utilizar até nas nossas rotinas mais simples, né? De vida, né? Usamos o celular, são microcomputadores, né? Para cima e para baixo nas funções mais simples do dia a dia. Como é que não vamos trazer tudo que essa tecnologia da indústria 4.0 pode nos oferecer também para a nossa engenharia, né? Por quê? Trabalhamos para melhorar a vida das pessoas. Nós, arquitetos, engenheiros, trabalhamos para melhorar as condições de habitabilidade, para a habitação das pessoas, a água que elas consomem, né, o tratamento, o esgotamento sanitário, como que elas vão e vêm para o trabalho, como elas se deslocam. Nós, engenheiros, temos a responsabilidade de melhorar a vida das pessoas, e arquitetos também, né? E quando a gente pensa que essa tecnologia pode nos ajudar, nós estamos falando em melhorar em escala, porque a tecnologia da informação, com a nova metodologia, ela traz a possibilidade de nós atingirmos muito mais as pessoas e solucionar em uma ordem de grandeza também muito maior do que nós faríamos com nossos processos tradicionais de trabalho. Então, quando a Organização Mundial da Saúde fala para a gente que 1,2 bilhões de pessoas ainda não têm moradias acessíveis e seguras no mundo, isso dói no coração de todo engenheiro, de um arquiteto, que vê uma situação com essa ordem de grandeza, né? Nós temos que trabalhar ainda muito para conseguir atingir esse resultado. E o BIM, ele nos possibilita atingi-lo com muito mais eficácia, porque nós podemos trabalhar com uma massa consistente de dados de proporções ainda muito maiores que os nossos processos clássicos, né? Então, a tecnologia vem para agregar um valor diferenciado no nosso produto final. Mas, de fato, o que seria o BIM? Né? Então, antes de responder, né, o que é o BIM, eu queria, né, trazer, remeter ao nosso histórico, né, da linha do tempo, como sempre projetamos, né? Eu, na PUC, ainda levava a minha régua T para assistir minhas aulas de desenho lá nos prédios, aqueles prédios lindos que nós temos lá. E era assim que eu levava, né? A régua T ia numa pasta adicional, a gente desenhava cada aluna a sua prancheta, né? Nos anos 90, nós vimos o CAD chegar, assistimos a disruptura de passar da prancheta para física, para a prancheta eletrônica, e agora estamos vivenciando a disruptura também, que é a mudança, né? A quebra normal dos nossos processos tradicionais de trabalho, onde agora a geometria ela está associada ao dado, à informação. Então, agora a nossa expressão gráfica passa por um processo de mudança e de evolução com essa indústria 4.0, uma vez que atribuímos às nossas superfícies e aos nossos objetos informações que dão a eles a capacidade de saberem quem eles são e como eles se vão
vão se comportar. Então, estamos falando das propriedades físicas dos materiais, das propriedades térmicas, do comportamento deles na fase construtiva, na fase pós-ocupação. Estamos falando também de novas normas, como a norma de desempenho e uma série de outras mais que hoje temos que cumprir, como a nossa norma de gestão de resíduos sólidos. São políticas, legislações que antigamente também não tínhamos, né? São legislações novas, porque o mundo moderno vem cobrando uma conta. Nós falamos da sustentabilidade, nós temos o compromisso de satisfazer as nossas necessidades presentes, sem comprometer as nossas gerações futuras. Então, o BIM, ele vem pensando em toda essa lógica, porque estamos falando no processo de projetar e construir virtualmente, em todas as fases do ciclo de vida das edificações. Então, podemos dizer que com a tecnologia BIM, é possível criarmos digitalmente um ou vários modelos virtuais, né, de uma construção. E que eles oferecem suporte ao projeto, entendendo o projeto como um todo, com uma visão mais ampla, ao longo de todas as suas fases do ciclo de vida, permitindo uma melhor análise e controle do que os processos que antigamente nós tínhamos. Os modelos gerados, vamos lembrar que os modelos são os modelos autorais, arquitetônico, estrutural, complementares. Eles vão conter a geometria e dados precisos que oferecerão apoio às atividades em todas as fases do ciclo de vida da edificação. Bom, então nós podemos dizer que BIM é um grande simulador? Sim, nós podemos dizer que ele é um grande simulador, porque ele está presente em todas as fases do ciclo de vida, inclusive muito antes das edificações existirem. Lá na fase de planejamento, onde estamos promovendo as nossas análises prévias, iniciais, às vezes ainda estudos de massa, mas é exatamente nessa fase que nós estamos pensando na eficiência energética dos nossos modelos, na melhor implantação desse nosso empreendimento. Estamos agregando aquele atributo, a informação, né, o izinho do nosso BIM, né, do Building Information Modeling, que vai agregar um valor para os nossos processos de tomada de decisão. E é aí, eu acho, que mora o maior valor, a maior importância da informação, no momento que ela tem qualidade e ela consegue, então, fundamentar de forma precisa os nossos processos decisórios. Bom, então podemos dizer que BIM é muito mais do que uma modelagem autoral, sim, claro. BIM é Virtual Design and Construction também. Então, é um sinônimo que a academia vem trazendo e agregando ao BIM, quando remetemos o termo BIM, VDC, porque estamos agregando ainda a possibilidade de design, sim, como o BIM nos remete, mas de construção e de pós-ocupação. Então, estamos falando de comparação de alternativas, estamos falando em planejar nosso canteiro de obras, que é a nossa grande fábrica, né, gente, da construção civil. Estamos falando de mais pré-fabricação, de análise e controle de desempenho. Nós estamos nos remetendo a dados confiáveis e precisos para o nosso planejamento físico, financeiro. Estamos falando de compatibilizações que vão eliminar aqueles conflitos, aquelas interferências que nós não queremos na nossa fase construtiva. Ou seja, o grande objetivo, né, é de diminuir o retrabalho, de eliminar os desperdícios, de planejar com mais fundamentação, de acertar mais nas decisões tomadas, de poluir menos, de gerar menos carbono, né, de termos uma eficiência energética melhor para conseguirmos cumprir as nossas metas de sustentabilidade, aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, das Nações Unidas, da OMS. Então, o BIM, ele vem com esse comprometimento todo agregado,
né? Então, quando nós nos remetemos àquele modelo antigo, onde nós trabalhávamos na prancheta, depois passamos para a prancheta eletrônica, né? Nós temos que entender que nesse novo contexto, onde existem as concepções de tecnologia, com novos equipamentos, novas ferramentas de trabalho como softwares, nós temos também novas regulamentações, normas de desempenho, legislações municipais, federais, de diversas naturezas, e nós temos também os nossos processos de trabalho como agentes, né, com a referência de um modelo que vai unir todas as autorias e que depois de compatibilizado, né, ele será o nosso modelo federado, ou seja, é aquele modelo que vai sustentar todas as demais fases do ciclo de vida da edificação. Nós estamos falando agora que a nossa engenharia não é só mais simultânea. Antigamente era sequencial, passamos pelos conceitos da engenharia simultânea, e agora, além de ser simultânea, ela é integrada, porque nós utilizamos esse tripé de tecnologia, processos e políticas, e através da integração entre todos esses agentes envolvidos, nós vamos desenvolver as melhores práticas para embasar todas as nossas fases, né, do ciclo de vida das edificações. E onde temos muitos agentes envolvidos, trabalhando simultaneamente e de forma integrada, nós estamos falando também de uma nova figura nesse contexto, que é o maestro da orquestra, porque onde temos muitos agentes, cada um trabalhando com a sua ferramenta de trabalho, estamos falando também que aquele antigo gerente de projeto, que pode ter a formação de arquiteto ou de engenheiro, né, em ambas, ele deve desenvolver uma ação fundamental em todo o processo BIM, porque ele vai coordenar todas as atividades, ele vai eleger as ferramentas, ele vai determinar as regras do jogo, as versões dessas ferramentas, desses softwares. Ele vai indicar o momento que todos vão participar juntos, e ele vai eleger também momentos em que cada um vai fazer o acesso ao modelo federado, de que forma vão fazer, em qual plataforma vão promover essa colaboração e essa integração. Então, ele tem um papel fundamental, ele harmoniza os ânimos. Vamos lembrar que onde temos processos de trabalho, temos o lado humano para trabalhar, né? As ansiedades, as dificuldades. Ele é aquele elemento que harmoniza o time, que pondera as decisões, que leva as decisões de um gerenciamento horizontal para o gerenciamento vertical. Ele é o elo de ligação entre essas duas linhas, né? Então, ele tem uma expertise a mais agora, porque ele precisa de entender profundamente sobre essas regras que estão consolidadas num documento que nós chamamos de Plano de Execução BIM, alguns abreviam como PEB, outros como, no inglês, a abreviação BEP, mas ele é um elemento fundamental para que todo o processo aconteça de forma harmoniosa, porque no final a gente quer uma música, uma sinfonia linda, né? Mas onde é necessário a harmonia, né? De todos os instrumentos, de todos os agentes. Então, ele é o nosso maestro, né, da orquestra. Então, antigamente, onde nós tínhamos essa desordem, né, no fluxo de informações, agora, com a nova metodologia, nós temos um modelo central, onde os vários agentes, né, podem promover a sua integração. Esse modelo central, ele é gerenciado por esse manager, né, esse maestro que nós falamos. Então, nós podemos dizer que BIM é troca de informações de forma integrada, organizada, né?
Nós podemos dizer que BIM são softwares, porque vamos lembrar que nós já temos mais de 230 softwares BIM catalogados. Então, estamos falando de um universo muito grande de ferramentas, né? BIM também é tecnologia, processos e política, que, quando integrados, promovem as melhores práticas nas nossas engenharias. E podemos dizer também que BIM é interoperabilidade, porque esse modelo central, que é um modelo federado, aquele que foi harmonizado, né, compatibilizado, produto de todos os outros modelos autorais, quando compatibilizados e quando padronizado com qualidade, ele é o nosso modelo central que vai formar a base, né, e vai garantir a interoperabilidade em diversas fases e disciplinas do projeto. Mas ele também tem um esquema de dados onde nós podemos falar que ele é a linguagem universal, né, dos softwares, porque todos falam a mesma linguagem. Então, estamos falando de um esquema de dados, que é o IFC, que é definido por normas ISO e padrões internacionais, onde nós temos, por exemplo, uma empresa por trás que conduz e controla essa qualidade e esse padrão, que é a Building Smart, e que trabalha fortemente para que nós possamos ter ferramentas abertas, né, Open BIM, ou seja, com acesso, né, para os vários segmentos da indústria da construção civil. Não ficarmos presos apenas em formatos nativos de grandes fabricantes, mas que tenhamos, então, uma condição de promover o uso de softwares gratuitos, né? Então, a Building Smart trabalha fortemente nesse sentido. Então, podemos dizer também que BIM é classificação da informação, porque se estamos falando de um contexto universal, de uma linguagem universal, né, estamos falando, então, de padrões, sistemas de classificação, onde cada objeto, cada elemento que nós modelamos no nosso projeto tem uma formatação, que seja Uniformity ou Omniclass, ou a mesma nossa norma que está em fase final agora, né, de avaliação, para poder remeter a todos os nossos objetos a geometria e dimensões reais, ao ciclo de vida, conectando assim as condições que precisamos para trabalhar nas nossas facilities, né, lá na fase operacional, onde vamos contextualizar, por exemplo, os códigos de rastreabilidade, de garantias, de desempenho térmico, acústico, lumínico, ou seja, onde fazemos o link com os diversos usos. É importantíssimo classificar a informação. Então, quando a gente remete a uma ideia de um objeto como porta, né, nós temos um código alfanumérico que vai dar a identidade, e cada vez que nós especificarmos mais, né, se tivermos mais elementos, né, para falar então de nível de desenvolvimento BIM, nós vamos imputando a porta ao material que ela é composto, ao funcionamento dela, se ela é uma porta de varredura, de abrir de varredura, se é uma porta, né, de correr, se é uma porta interna ou externa, ou seja, nós aqui conseguimos agregar as informações que mundialmente conseguem remeter a esse objeto a particularidade que ele tem, inclusive remetendo às condições, né, de propriedades físicas que remetem, então, aos diversos comportamentos de desempenho. E, sim, podemos falar também que são modelos virtuais, porque trabalhamos com as diversas disciplinas, nossos modelos autorais, que no momento que forem compatibilizados, esgotadas as interferências, eliminados os conflitos geométricos, as possíveis duplicidades, nós temos condições de promover um controle de qualidade muito eficiente, que possa agregar, né, e trazer a precisão que nós demandamos para as demais etapas do ciclo de vida das edificações. Então, uma vez que unimos, né, todos esses modelos autorais e promovemos, então,
a coordenação 3D, a nossa coordenação espacial, nós temos condições de promover o nosso modelo federado, que é o resultado desse trabalho todo até aqui. E é esse o modelo que vai sustentar o nosso modelo também de planejamento físico, porque teremos condições de promover take-offs com muito mais precisão, porque a nossa geometria ela é exata. O nosso modelo já foi compatibilizado. E é um modelo parametrizado, né? Então, nós temos os elementos que nós precisamos também para o nosso BIM na quinta dimensão, que é quando unimos, então, o fator custo. Então, agora não temos somente geometria e parametrização, mas temos também o fator tempo e o fator custo, né? E assim, temos o acesso também ao BIM de sustentabilidade e análise energética, né? É um dos modelos mais perseguidos pelos empreendedores que querem agregar um valor diferenciado aos seus produtos finais, né? Um empreendimento que possui um selo de certificação ou que possui um determinado comportamento energético a nível de performance, ele está muito mais comprometido com as metas do nosso desenvolvimento sustentável, né? Então, é um modelo muito perseguido pelo empreendedor que percebe o valor, né, de agregar, né, ao seu produto final uma performance, um resultado assim. Da mesma forma que o 7D de gestão e operações, porque nós sabemos como consumidores, né, o quanto custa todo mês pagar um condomínio caro de um imóvel, por exemplo, que não tem uma formatação adequada de mercado. Porque um condomínio caro, muitas vezes, ao longo do ciclo de vida operacional da edificação, ele às vezes até inviabiliza ou torna até um imóvel sem liquidez. Então, a fase de gestão e operação, ela também é extremamente perseguida pelos empreendedores, porque é justamente essa fase que demanda o maior envolvimento financeiro, porque nós estamos falando de uma fase de longa duração, diferentemente da nossa fase de planejamento e construção. É a fase que mais dura do ciclo de vida das edificações. Dura muitos anos, né, gente? Então, qualquer custo elevado por muitos anos, muitas vezes inviabilizam o empreendimento, né? Ou compromete a liquidez. E por aí vai. Temos muitas dimensões, a cada dia vem surgindo uma dimensão nova para o BIM. A de segurança e controle também é extremamente importante, porque temos aqui a condição de trazer aquele planejamento físico-financeiro que foi previsto para a condição real da fase construtiva, que muitas vezes, vivenciando um momento como de pandemia agora, né, que são situações que fogem do alcance ou da previsibilidade, né, de um projeto convencional, né? Quando é que podíamos imaginar um cenário como esse? Então, essas questões que são os imprevistos que podem acontecer na fase construtiva podem ser monitorados nessa dimensão BIM. Então, é onde podemos, né, ter o desvio daquilo que foi previsto, né, e daquilo realizado. E também dos monitoramentos de segurança e controle das nossas estruturas de obras de arte já edificadas, onde promovemos as ações também de segurança do trabalho, ou seja, qualquer trabalho de engenharia que remete à segurança, né, e ao monitoramento, da mesma forma que o controle, estão nessa dimensão. Bom, e aí a gente pensa, poxa vida, mas então nós só podemos aplicar o BIM agora para os novos empreendimentos, né, como estudantes? Não, nós podemos aplicar o BIM para esse universo inteiro de edificações que nós já temos em pleno ciclo de vida operacional, né? E graças a esse equipamento, que é o laser scanner, né? Possibilitado pela invenção do raio laser lá nos anos 60, né? Pelo Theodore Maiman, contando aqui um pouquinho da história, né? Que se fundamentou nos estudos desse cara aqui, que eu adoro, sou fã dele, o Einstein, né? Que deixou a contribuição dele com os estudos de emissão de energia radiante, né?
emissão de energia poderia ser estimulada artificialmente. E aí, nos anos 60, o Theodore, né, inventou o raio laser, ele é fortemente usado na medicina desde então, e na engenharia desde os anos 2000. Então, com esse equipamento, nós conseguimos atualizar a linha do tempo dessas edificações que já existem, né? O estado da arte, vamos dizer, e aí conseguimos, então, desenvolver o nosso modelo as is, ou como está, ou as found, como encontrado foi BIM, né? E conseguimos também aplicar na fase construtiva, não só na fase operacional, né, como encontrado foi, mas também na fase construtiva, onde agora, com o auxílio desse equipamento, nós podemos registrar como de fato construído foi. Bom, eu trouxe para vocês aqui um vídeo do Laboratório BIM de Santa Catarina, com uma captura da realidade, né, promovido por um equipamento de laser scanner, com uma intensidade de pulsos de 1 milhão de pulsos por segundo. Então, no momento que nós geramos as nuvens de pontos e levamos para o nosso cenário virtual, mesmo aqui ainda, que num estudo preliminar, né, que aqui no caso nós tínhamos que analisar um projeto de reforma proposto para essa edificação que está, né, na fase operacional do ciclo de vida, nós temos condições de trazer essa realidade capturada com uma fidelidade que nos permite análises, mesmo que ainda em etapas iniciais, muito precisas, né? E, desta forma, promover a possibilidade de simular diversas possibilidades de implementação, como de fato aqui foi proposto, pensando na fase operacional do ciclo de vida que essa edificação possui, né? Então, nós temos como equacionar as diversas limitações que nós temos de uma edificação em uso enquanto acontece a fase construtiva, né? Então, assim, podemos simular desde as etapas mais iniciais de projeto as possíveis intervenções. Mas é muito importante lembrar também que o ambiente construído pode trazer desafios maiores, né? Muitas obras no Brasil não possuem gestão eficiente documental de seus projetos, né? Muitas vezes temos que resgatar na prefeitura, né, da cidade o modelo, o projeto microfilmado, quando ele passou pelo processo de aprovação, obviamente, mas o mesmo não acontece com os nossos projetos estruturais, os complementares. Então, o ambiente construído nos demanda um pouco mais na plataforma BIM. Mas, de qualquer forma, é muito importante, né, citar que nós temos também na tecnologia 4.0 outras tecnologias, como a termografia, que nos permite promover a aplicação da engenharia reversa, ou seja, entender como os elementos estruturais estão trabalhando, né? Lembrando que o raio laser lê apenas a superfície dos objetos e não o interior deles. Então, os elementos ocultos ainda continua sendo um desafio para adaptarmos o ambiente construído à metodologia BIM. Mas uma tecnologia associada a outra nos revela que, né, que elas realmente vêm para somar. Então, por exemplo, essa última imagem nos demonstra que o infravermelho, que é a base do funcionamento das máquinas termográficas, tecnologia da indústria 4.0, uma vez que nossas máquinas termográficas elas estão extremamente precisas, né? Então, aqui, nos revelando elementos, inclusive, que o olho humano não dá conta de ver. Então, para todo imaginamento térmico, nós temos um respectivo fotográfico. Então, para promover o resgate das informações que muitas vezes não temos acesso nessas obras que já estão edificadas, concluídas, nós temos que lançar mão de outras técnicas complementares e que o BIM permeia, metodologia BIM permeia muito bem. Então, nós percebemos que, na verdade, nós trabalhamos com uma somatória de forças. Aqui eu trago para vocês um vídeo de um software de verificação de regras, né, e de compatibilização de projetos, que é o Solibre, que eu utilizei até no meu mestrado,
para nós levarmos um pouco da realidade capturada que o laser nos proporcionou e que o BIM foi capaz de desenvolver a nível de modelo, né? Mas trazendo uma realidade, né, e de muito rica de informações, de seccionamentos, onde nós podemos ver com detalhes as dificuldades que nós teríamos se um determinado projeto, né, for executado. Bom, e aí eles trazem vários graus de severidade, vários graus também de detalhamentos, recursos que antes nós não tínhamos, né? E que agora a gente consegue antecipar com uma fidelidade, com uma eficácia muito grande. Desde os graus mais críticos até os mais severos, como aqui a gente foi capaz de detectar, com um conflito geométrico, né? Um conflito geométrico grave. Além disso, nós temos as condições também nas etapas iniciais de promover aquelas diversas simulações que antes nós tínhamos que fazer inúmeras cartas solares para poder concluir aonde, qual orientação seria melhor fazer ou realizar uma determinada implementação de projeto, né? Então, agora, na interface de modelagem arquitetônica, e algumas específicas, né, de análise energética, nós temos condições de entender, né, a nossa abóbada celeste de uma forma muito mais precisa, entender o sombreamento do nosso entorno urbano, como que podemos atingir uma determinada performance energética para as nossas edificações. Ou seja, a metodologia BIM, ela pode ser utilizada em fases bem incipientes. Então, eu queria convidar todos vocês que estão aqui hoje, que brevemente estarão, né, no mercado de trabalho, estarão próximos, né, dessa expectativa que o Brasil tem de resultados propostos pela BIM-BR, nosso decreto federal, né, que foi proposto em 2018, né, trouxe para o mercado uma grande inquietação, porque nós temos expectativas na esfera pública de aumentar a produtividade, né, reduzir custos, elevar o PIB da construção civil, e nós já estamos falando, né, a nível de governança, as ações que vêm, né, do governo para as instituições privadas, nas ações top, desde 2000, preparando para aplicar, né, a metodologia no setor público. E a partir de 2021, como o professor Rafael comentou, nós temos várias expectativas, né, realmente concretas, e muitas, inclusive, alguns estados já estão se antecipando, já conseguem, né, promover licitações totalmente na metodologia BIM, e vocês, como estudantes, estão demandados, né, dessa forma, a cumprir esses objetivos. E para isso, né, a gente precisa de capacitação. Então, é muito importante, a gente quer, né, que nossos alunos estejam aí mapeados, né, embora a gente pense em 2018, né, isso aqui ainda, né, tá recente, mas em 2018 também, todas essas empresas já possuíam nas suas bases de negócio, né, a tecnologia como base principal. Então, já temos muitas ações, né, acontecendo, muitas empresas com a base tecnológica da indústria 4.0, né, esse foi o último mapeamento da Construtec Ventures. Então, na verdade, nós queremos que vocês estejam com esta performance também, né, brevemente, né, num futuro breve, preparados para esse tipo de cenário. E para isso nós precisamos da capacitação de vocês nessa nova metodologia. Fica aí um convite, né, da pós-graduação para que vocês possam buscar as suas expertises, né, desenvolver suas expertises e desenvolver as habilidades, porque nesse cenário de tanta tecnologia e inovação, eu concluo que as pessoas ainda são as que fazem toda a diferença, né? Então, o potencial humano ainda é o que traz para a gente toda a diferença nesse cenário.
Então, fica aqui a minha mensagem, agradecimento a todos, né? Desejo um ótimo dia para todos vocês e um ótimo proveito também do último dia de congresso. Tá ok, pessoal? Muito obrigada. Professora Maria Luísa, nós que agradecemos, foi muito bom, tá? Para nós, te receber aqui hoje é uma honra, porque Mas, a gente precisa disseminar cada vez mais essa cultura dentro aqui da PUC Minas, porque os professores estão capacitados a atender os alunos, que agora a gente, na verdade, nós seremos obrigados todos a entrar nesta área, tá? Gente, eu que agradeço. quem tiver alguma dúvida, pode enviar no chat, tá? Eu já vi que a Sara mandou uma ali, mas todo mundo mandou um monte de obrigado aí, depois eu pego lá, tá? Mas quem tiver alguma dúvida, pode enviar no chat ou então levantar a mão, tá? Que a gente vai esclarecer as dúvidas agora, Eu tá? fico às ordens, tá? Tá aí também os meus contatos, né? Para aqueles que quiserem compartilhar alguma informação. Eu deixei os contatos de LinkedIn também. Estamos sempre abertos aí para receber os alunos. Aham. E eu queria começar com uma pergunta minha. Naquele seu primeiro slide lá, você coloca um robô com uma pessoa dando a mão, não é? Sim, No meu primeiro TCC que eu orientei referente a BIM, surgiu um artigo que fala sobre a polarização. O que mais interfere na hora de implantar o BIM numa empresa? A questão do acesso à tecnologia ou a questão da cultura das pessoas? professor, é sempre esse o ponto mais angustiante do processo. Uhum, Eu posso dizer que a disruptura, né, a mudança do processo de se realizar as ações que tradicionalmente realizávamos de uma forma e agora somos convidados a executar de uma forma diferente, é sem dúvida um grande desafio, porque é sempre muito desconfortável, né, sair daquelas nossas rotinas tradicionais, né? Sempre trabalhamos utilizando determinadas ferramentas e sempre deu certo, a gente sempre resiste muito para mudança, né? Qualquer que seja a disrupção, é sempre um processo doloroso. Mas o mais difícil, acredito, né, que seja aprender uma nova ferramenta de trabalho, né, um novo software. Eu acho que o mais difícil está na cultura, dos nossos processos, dos nossos agentes, porque nós temos uma dificuldade, né, de trabalhar de forma integrada, simultânea, trabalhar de forma simultânea, né, de colaborativa. Então, nós vivenciamos uma dificuldade a nível cultural, eu acredito, maior até do que a própria disrupção. Porque no momento que a gente quebra essa dificuldade, né, do aprendizado, da pessoa sair daquela zona de conforto e então promover uma nova forma de se realizar uma tarefa, né, no momento que ela descobre que ela tem condições e que os resultados realmente trazem e agregam um valor diferenciado no processo, né, ela ganha gosto, né, o profissional ganha gosto, porque realmente a gente tem muitos ganhos, né, de eficiência, de resultado, mas com certeza, a dificuldade, o obstáculo cultural é o maior deles, né? A pessoa se sente desafiada, é desconfortável, né? Experimentar o novo. E muitas vezes ela não quer mudar. Então, isso é do ser humano, né? A pessoa já está numa etapa, né, da jornada que já acostumou a fazer assim a vida inteira, né? Tem dificuldade de absorver essas novas rotinas de trabalho, essa nova forma de se fazer engenharia, porque a gente está falando de uma mudança de base, né? Já começa com uma implementação, né? O plano de adoção BIM já é uma mudança que muitas vezes traz um desconforto para a empresa, até para a empresa que quer se aderir à metodologia, porque muitas delas não têm os seus fluxos de trabalho, os seus processos de trabalho bem mapeados. E para que nós possamos ter o processo de colaboração, de integração entre os agentes, nós precisamos de processos de trabalho muito bem delineados. Então, já começa por aí. A empresa
ela, além de querer, ela tem que mapear seus processos, porque aquele maestro que nós mostramos aqui na apresentação, ele precisa de trabalhar com fluxos muito bem delineados, né? Então, a mudança, ela é organizacional, cultural, e traz para a gente não só a mudança de comportamento, né, como a mudança também de ferramentas e de formas diferentes, né, de promover que esses trabalhos de forma disciplinar e de forma multidisciplinar, e eu digo até transdisciplinar, ocorram, né? Uhum, É uma ótimo. cultura, né? Tem uma pergunta aqui que eu poderia responder, mas eu vou deixar ela para você. Existe um curso de pós em BIM na PUC? Eu acho que você pode falar melhor do que eu sobre ele. Vixe, e está um sucesso. Nós estamos na terceira turma presencial. Iniciamos agora a terceira turma, semana passada, e estamos no regime virtual, né? Desculpa, à distância, com mais de 400 alunos. Um sucesso, nosso curso da pós. Então, existe sim, tá? É coordenado pelo professor Everaldo e pela professora Maria Aparecida, e é um excelente curso, então está indicado para todo mundo fazer esse curso, tá? A Sara, ela fez uma outra pergunta. A gente sabe que em pouco tempo o conhecimento sobre BIM será pré-requisito no mercado de trabalho. Então, o que você julga essencial para quem está no começo do processo de aprendizado e adaptação dessa nova metodologia? É essencial que vocês, né, busquem a capacitação, porque as universidades também precisam de administrar as matrizes curriculares, né, para atender uma demanda de mercado que virá no ano que vem, né, é necessário que haja, né, que ocorram algumas alterações nas matrizes. Então, vocês que estiveram presentes nesse intervalo de duração, né, de aplicação do decreto federal, vamos dizer assim, vocês pegaram a transição. Então, é muito importante que vocês busquem a capacitação, e é muito importante também entender, nós como engenheiros, né, assim como os médicos, nós terminamos a graduação, que é um curso generalista, né, para partir e depois, então, evoluirmos para as nossas especializações. Então, é fundamental e eu acho que hoje o mercado demanda muito por isso, nós precisamos continuar estudando, né? Nós não podemos parar na graduação, a gente tem que continuar buscando a especialização, e a capacitação em BIM, ela passa a ser quase que um pré-requisito para atender às futuras demandas de mercado, né? Então, tem que começar pela capacitação generalista. O curso da pós que nós temos, inclusive, ele tem muito esse olhar, né, generalista, para depois, então, cada um buscar a sua expertise, então, aprofundar, né, ou na engenharia estrutural, ou na engenharia, né, de planejamento, ou nas demais especialidades, que nós temos infinitas possibilidades aí dentro da engenharia civil como um todo, né, são muitas especializações, e cada uma terá uma ferramenta BIM para sua melhor aplicação, né? Então, de uma forma generalista, nós buscamos a pós-graduação para entender melhor esse universo de possibilidades, para então depois aprofundar com a expertise, né? De acordo com as habilidades que cada um de vocês como estudante tem, né? Outra pergunta, o Bruno Leal pergunta: das plataformas com suporte para a metodologia BIM, qual você recomenda? Bom, nós temos várias plataformas de colaboração, mas é difícil a gente citar um ou outro fabricante, né? Eu acredito que a melhor opção é aquela que vai de acordo, vai de encontro ao perfil da empresa onde você está trabalhando, né? Se é uma empresa que você trabalha, ou que você faz parte do quadro de funcionários, ou se você, no seu escritório, de forma autônoma, trabalha, é muito importante que você trabalhe com uma plataforma, especialmente, né, de padrão aberto, porque para nós executarmos o BIM
integrado, né, essa palavrinha integrado, ela é muito importante, porque existem plataformas, né, de diversos fabricantes, que eu poderia falar aqui, mas acho que nem seria ético, né, favorecer a um ou a outro, né? Eu acredito que são todas muito eficazes, né, eficientes, porque trabalham com o IFC. O que eu não recomendo, que eu acho melhor, né, citar assim, para não favorecer nem um fabricante nem outro, que a gente aqui tem que ter essa neutralidade, mas eu acho que o mais importante é não trabalhar com um só fabricante. Por exemplo, nós temos alguns fabricantes que têm vários softwares, né, e trabalham entre si com um formato nativo. E o que acontece é que esses agentes que trabalham com os formatos nativos, formatos, exemplo, .rvt, né, ou outras extensões nativas, e aí eles, né, promovem a compatibilização, a integração, né, sempre com a plataforma daquele mesmo fabricante. E no momento que entra um agente diferente no processo, que vai promover a interoperabilidade através dos arquivos neutros, né, nos nossos arquivos IFC, eles enfrentam muitas dificuldades. Então, o que eu não recomendo, né, é a prática dos arquivos nativos. Então, que vocês façam sempre a opção de trabalhar com os arquivos neutros, né, que garantam para vocês esse BIM integrado que nós queremos, né, que trabalha com a interoperabilidade. Ótimo. Uma coisa Não que foi bem a resposta que ele queria, mas né, eu entendo aqui, professor, que a gente não possa fazer, né, indicações. Mas também são várias aplicações distintas também, então seria uma gama de softwares que teria aqui, uma gama de plataformas. Sim, sim. São mais de 230 softwares catalogados, né? Muita coisa. Eduardo Henrique da Costa. Uma coisa que eu observo no Brasil é que quando a gente fica sabendo de novas tecnologias e programas e ferramentas, isso em outros países já está há anos sendo utilizado. Por que isso acontece? Acho que voltar mais para o lado do bem, né? O porquê que isso, se isso está acontecendo no Brasil e por que que isso está acontecendo no Brasil, se está. Bom, já está acontecendo no Brasil, é a boa notícia, né, que eu tenho para te dar dentro desse contexto, já está acontecendo aqui. Vamos dizer que dessas metas que o decreto federal nos impõe, né, de 2021 já termos as licitações acontecendo com pelo menos o modelo 3D federado, então nós já temos aqui algumas empresas muito capacitadas para participar dessas licitações. O estado de Santa Catarina e do Paraná são os estados pioneiros no Brasil, que já licitam em BIM há algum tempo, né? Há 2 anos atrás já licitavam, lançaram seus cadernos de referência, inclusive que orienta os trabalhos das demais empresas, enquanto a gente não tem a norma totalmente revisada, né? Mas, na verdade, o BIM surge lá nos anos 90, enquanto a gente estava, né, descobrindo o AutoCAD aqui. Na Europa, o BIM surgiu, né, nos meados de 92, e ele foi tomando corpo, né, inspirado na indústria automobilística, né, nos softwares parametrizados da indústria automobilística. Então, na verdade, o BIM não é tão novo assim, né? Mas ele vem ganhando força ao longo dos anos, e eu posso dizer para você que essa angústia, né, de passar pelo processo de disrupção não é só nosso brasileiro, não. Os outros países também passam por essa dificuldade. Eu, quando levei o nosso tema para um congresso internacional de Portugal, eu tive o prazer de apresentar o meu artigo lá presencialmente. Era uma angústia assim, notória de todos os participantes que estavam lá dando seus depoimentos, né? Da Inglaterra, da França, de Portugal, né? A gente entende que são países que estão na nossa frente, mas lá também dando relatos das dificuldades, né, de mudar esses processos de trabalho, né? É sempre muito desafiador. Vamos lembrar que na construção civil, gente, a gente, né, empilha tijolos há milhares de anos, né? Então a gente tem ainda uma produção muito artesanal. Se para as outras indústrias, como a automobilística, a aeronáutica, a parametrização ela foi mais permeada,
para a indústria da construção civil, ela vem sendo, mas com mais dificuldades, né? Nós trabalhamos ainda com processos muito artesanais, temos mais dificuldade de absorver essas tecnologias, né? Na hora que a gente fala, mas eu vou levar isso para um operário de obras. Gente, os operários de obras mais simples, aqueles que têm a qualificação mais simplória dentro do canteiro, todos têm um aparelho celular. Todos já lidam com a tecnologia de alguma forma, né? As crianças hoje dão um show para a gente, né? Com os dedinhos lá delas, lá no celular. Então, eu acho que, de uma certa forma, essa tecnologia invadiu as nossas rotinas de uma forma assim tão exponencial, que esse processo é o que fez realmente essa tecnologia chegar até nós. Então, embora ela tenha aparecido lá nos anos 90, eu acho que essa quarta revolução industrial, né, que trouxe para a gente todo o impacto dessa tecnologia, é que realmente mudou, né, esse cenário. Então, de certa forma, vem acontecendo no Brasil há 10 anos, posso dizer que a partir de 2010, já alguns escritórios já começaram a trabalhar com o BIM no Brasil, e no contexto internacional, nós podemos dizer que a partir de 95, né, surgiram os primeiros softwares, por exemplo, né, e nos anos 2000 eles começaram, né, a permear especialmente a Europa, né? Então, essa angústia não é só nossa, não. A boa notícia é essa. Existem outros países, né, que estão na nossa frente, sem dúvida nenhuma, né? Mas o Brasil também tem buscado seus resultados e tem colhido alguns frutos. Ótimo. Agora tem uma pergunta para mim. Rafael Aredes Couto, uma pergunta do nono, uma pergunta relativamente à PUC em particular. Fala-se que o BIM será obrigatório a partir de 2021, mas vejo que cada vez mais a PUC aposta menos em aplicativos BIM. Os professores falam cada vez mais em integração dos projetos, mas a PUC não está acompanhando as novas tecnologias e continua a investir apenas naquilo que já leciona faz muitos anos. Não, jeito nenhum, não concordo. Eu também não. Nuno, a utilização desses softwares, a implantação do BIM é um processo, tá? E deve ser um processo. E o processo não pode ser rápido, porque se você eu aprendi essa com o professor Everaldo, a natureza não dá saltos, né? Então, você pode ter certeza que os professores estão sim se atualizando. Inclusive, nós temos novos currículos, um novo currículo agora que tem disciplinas específicas de BIM, ou seja, a PUC está investindo, né? E em relação aos softwares, a PUC, por exemplo, ela tem uma parceria com a Autodesk, tem uma parceria com a Bentley, que ela possui todos os aplicativos, tanto da Autodesk quanto da Bentley. Além disso, a gente tem várias ações, né? Como essa palestra de hoje é uma ação para trazer o BIM mais perto de nós. Nós temos também minicursos, nós temos nas nossas próprias aulas, a gente já está introduzindo o BIM aos poucos, TCCs. Eu, por exemplo, hoje eu estou com 4 TCCs na área de BIM. Então, a gente está, sim, investindo e bastante na área no BIM. A Sara até fez uma pergunta aqui, ela é nossa aluna de iniciação científica de um projeto em BIM também, onde a gente está avançando. Então, o curso está, sim, andando e andando muito bem no BIM. Então, os professores estão, sim, se atualizando. Não, Tá? e eu posso dar meu testemunho pessoal, né, do grau de comprometimento, né, dos nossos professores, né, com essa temática. Essa matriz curricular, né, ela é um desafio para todas as universidades a nível nacional. O decreto veio atropelando, né, as nossas empresas e, de uma certa forma, traz uma complexidade para as universidades, porque os processos, né, eles não acontecem de um dia para o outro, eles precisam ser analisados de forma cuidadosa, cautelosa, né? E podemos dizer que quem está no processo da graduação, né, durante esse intervalo de implementação do BIM, até de adoção do BIM a nível federal, pegou justamente o momento de transição, né? Então, uma hora isso ia acontecer, né? Vocês foram sorteados, então posso dizer que a PUC
trabalha de forma muito comprometida com essa temática, promovendo um curso maravilhoso de pós-graduação, num primeiro momento, mas existe um comprometimento muito grande, uma preocupação muito grande em trazer as devidas adaptações para a matriz da graduação, né? Então, eu sou testemunha ocular disso, né? São processos cuidadosos, né? Que envolvem aí também o reconhecimento de outros órgãos, né? Como o MEC. Então, a gente tem também todo um cuidado, né? Tem aí por trás os processos também da universidade, mas estamos evoluindo para isso, trabalhando muito, inclusive. É isso? A Yara está perguntando se existe algum livro que você indica que seja referência na área, algum material sobre o assunto, seja de ponto de vista filosófico, histórico ou prático. Bom, a gente tem o manual BIM, que é o BIM Handbook, que é aquele livro de cabeceira que todo mundo usa toda hora. Então, eu indicaria esse livro, né? Inclusive, ele tem a versão online, você pode, né, baixar sem problema nenhum. E eu Inclusive, acho que é o primeiro livro, né, que nós temos, assim, para indicar. Ele tem disponível na biblioteca da PUC para todos os alunos, basta você entrar na biblioteca virtual que ele está lá, o manual do BIM. Isso aí. Isso aí é fundamental mesmo. É. Né? E está traduzido, né, para o português. Vamos lembrar também que muito do nosso material ainda está em inglês, né, gente? Então, nós tivemos aí as últimas versões já traduzidas para o português. Tem até o BIM Handbook, tem uma versão nova dele agora, né, que está em 2020, só que está todo em inglês ainda. É um livraço, mas está todo em inglês ainda. É isso. Bom, mas é uma bibliografia, né, muito tradicional, clássica. O Rafael Gontijo, como está sendo tratado a interação entre softwares de diferentes fabricantes? Há uma tratativa como, por exemplo, normatização das informações básicas de um objeto? E nos setores públicos, o caminho vai ser em direção aos softwares abertos, como foi o OpenOffice, ou algum software já sendo utilizado por algum órgão público para projetos BIM? Não. Para garantir a isonomia, né, que é sempre uma necessidade, né, da plataforma pública, as licitações acontecem no formato aberto, ou seja, qualquer participante pode optar pela sua ferramenta de trabalho, desde que trabalhe na interoperabilidade, né, dos arquivos neutros. Então, por isso é muito importante, no plano de adoção da empresa, né, ou do próprio profissional que ainda trabalha de forma isolada no escritório, né? A gente vê muito arquiteto ainda trabalhando assim, né? Ou engenheiros que optam pela metodologia, ainda que não estejam sendo exigidos, né, a entrega nesse formato, mas já praticam porque já reconhecem o valor agregado ao produto final deles. Eles já têm a preocupação de exportar esse material, né, e gerar seus arquivos neutros, né, justamente para atender essa demanda da interoperabilidade. Então, na plataforma pública, a instituição não remete a um determinado fabricante, né, A, B ou C, mas sim ao formato IFC. E como nós temos a Building Smart, que trabalha com um padrão, né, eu falei disso num slide específico, nós temos um esquema de dados que também passa por um padrão de qualidade, existe uma ISO por trás, né, desse esquema de dados, e um software BIM, ele precisa de ser, primeiro, autenticado, né, pela Building Smart, para se dizer que seja de fato BIM. Então, existe todo um controle, né, de qualidade desse esquema de dados. Então, para um software ser BIM e não ser BIM, gente, o que é a característica principal entre um software BIM e o que não é BIM? O que faz ele ser BIM? É a capacidade dele gerar inputs e outputs, ou seja, dele se fazer compreendido, né, e compreender outros programas com a mesma base de dados que é o IFC. Então, existe uma empresa, né, por trás disso, que é a Building Smart, uma entidade, né, que utiliza uma norma para fazer essas verificações e certificar essas ferramentas, né, para garantir a interoperabilidade e essa neutralidade que nós tanto
almejamos para não favorecer nem a um nem a outro fabricante, né? E com essa nova palavra agora no glossário do engenheiro civil, interoperabilidade. Defina para nós a interoperabilidade. De A maneira simples. interoperabilidade é a característica que nós temos dos nossos softwares de promover esses inputs e outputs dos dados. Ou seja, no momento que o professor Rafael é um engenheiro calculista, por exemplo, e eu, Maria Luísa, sou a arquiteta, por exemplo, né? Eu tenho condições de exportar o meu arquivo num formato que o Rafael vai conseguir compreender. Ele vai ler todas as informações do meu projeto, ele vai abrir o meu projeto, que é específico de arquitetura, mesmo no software que ele possui, porque ele tem o padrão IFC, que é o nosso arquivo, que dá essa neutralidade, essa linguagem universal. Eu gosto muito de remeter para os meus alunos que interoperabilidade é a linguagem universal dos programas, né? É o nosso Esperanto, que é aquela linguagem que todos conseguem se fazer compreendidos, né? Entre arquivos enviados e recebidos, todos se fazem ser compreendidos, né? Uhum. A interoperabilidade tem quase esse sinônimo para a gente. Ótimo. O Júlio pergunta, com o surgimento cada vez maior de novas tecnologias, quais são as maiores mudanças que você acredita que irão ocorrer no papel do engenheiro civil, do engenheiro na construção civil? Nossa, é uma mudança radical e eu posso dizer que ela ocorre em todas as fases do ciclo de vida. Porque a gente trabalha agora com novas ferramentas de trabalho. Então, por exemplo, na minha jornada profissional, vou dar um exemplo. Eu trabalhei sempre muito com projetos de reforma. Uma grande dificuldade que eu tinha, muitas vezes, até pela dinâmica urbana, uma edificação que tinha o uso residencial mudava para comercial, por exemplo. E a gente não conseguia mais resgatar, né, as informações do projeto original. Né? O arquiteto não tinha mais no acervo dele, ou o projeto estrutural já tinha se perdido, né? Ou às vezes nem tinha sido elaborado, a gente, né, ainda encontra situações assim no mercado. Então, as práticas possibilitadas pelas novas tecnologias nos trazem ferramentas que antes nós não tínhamos. Então, por exemplo, antes nós trabalhávamos meses, né, para fazer um levantamento de uma área construída com muitas divisões internas, por exemplo. Uma vez eu tive que levantar um hospital, né, de 3.000 metros quadrados, eu demorei manualmente, gente, na trena, né, não tinha nem trena eletrônica na época. Era treino manual mesmo, né? Nós demoramos 3 meses para fazer o levantamento da arquitetura interna e externa. Hoje em dia eu consigo fazer esse trabalho com 3 dias. E de uma forma muito mais precisa, que eu não preciso nem de voltar no local para poder conferir uma medida, né? Eu demorei para fazer na época com uma equipe de uns 5 profissionais, 6 profissionais, de fato, envolvidas nesse trabalho, né, durante 3 meses, e eu não sei quantas vezes foi necessário ir e vir para conferir uma determinada situação. Então, nós ganhamos a capacidade de ferramentas mais eficazes, né, para trabalhar com espaço, uma velocidade muito maior do que antes, e com uma precisão também muito superior. Então, a gente ganha uma performance muito diferenciada para trabalhar. Então, as tecnologias, elas estão em todas as fases. Eu citei uma aqui da fase operacional, onde a gente pega um ambiente construído, né, que vai passar novamente por um projeto de reforma, vai viver esse loop novamente, né, do planejamento, do design propriamente dito, depois da fase construtiva. Então, quem está no ambiente construído vive esse loop várias vezes do ciclo de vida, né? Porque já está lá na fase operacional. E pensando no empreendimento novo, faz toda a diferença, porque agora você pode usar essas ferramentas na concepção do seu projeto. Então, se antes nós tínhamos dúvida de uma determinada implementação de um empreendimento ou de outro, se fica melhor numa posição geográfica ou de outro, hoje a gente consegue fazer as simulações com uma precisão enorme. Né? Antigamente a gente tinha que usar nossas cartas solares, né?
estudar a geometria solar para poder entender aonde a gente tem uma performance energética melhor, né? Hoje em dia a gente tem Big Data, a gente tem as imagens de satélite, as informações que nós utilizamos no contexto até dos grandes projetos, se nós pensarmos nos projetos, né, de impacto ambiental, de infraestrutura que envolvem, né, a percepção de impacto ao meio ambiente ou à fauna, né? Quando a gente pensa em linhas de transmissão, né, percorrendo aí grandes áreas no interior do Brasil, então, ou hidrelétricas, então, todos esses contextos que antes a gente tinha que promover levantamentos manuais, hoje em dia nós temos painéis, por exemplo, de Big Data, que vem complementando a metodologia BIM de uma forma maravilhosa, né? Nós temos hoje, por exemplo, um painel de Big Data, que é o Map Biomas, por exemplo, que tem uma ferramenta dentro que é de infraestrutura que se conecta ao BIM de uma forma fantástica, né? Que a gente utiliza e leva, inclusive, lá para qualidade ambiental. Então, todos esses recursos que a tecnologia 4.0 nos oferece, de alguma forma, né, vem a contribuir, as técnicas auxiliares também, como eu mostrei aqui, termografia, laser de escaneamento, para somar, né, na verdade, é uma grande soma de esforços para que nós possamos atingir resultados realmente diferenciados, né? Ó, a Janaína está perguntando, eu queria saber mais sobre a questão da segurança 8D. Você citou que ela é mais voltada para previsão e monitoramento de estrutura, mas poderia aplicar onde mais? Existe algum software para esse tipo de monitoramento? Então, existem vários softwares de monitoramento, de sensoriamento remoto. Então, nós podemos fazer, por exemplo, controle de manifestações patológicas com muito mais precisão. São muito utilizadas, inclusive, nas obras de mineração, né? Em barragens, para a gente poder calcular recalques ou movimentações estruturais. Então, o controle vem para esse sensoriamento, é justamente para a gente ter domínio, né? Não deixar nunca uma situação chegar como chegou Brumadinho, né? E de segurança, envolvendo inclusive aspectos de segurança do trabalho dentro dos nossos canteiros de obra. Lembrando, gente, que a nossa fábrica, né, é o nosso canteiro. Quando eu falo que a indústria da construção civil ela é muito diferenciada das demais indústrias, né? É porque a cada novo projeto, o endereço da fábrica muda. Então, nós temos que pensar na nossa linha de produção, na segurança dos nossos operários, né? Como vamos trabalhar com os nossos equipamentos, né? De grande porte, sejam pontes rolantes, sejam gruas, guindastes, né? Vários equipamentos que a gente tem, elevadores, né? Como que trabalhamos com a questão da segurança também no canteiro. Então, existem ferramentas, a gente está falando da 8ª dimensão BIM, e a gente ainda está trabalhando na 3ª. Então, são dimensões BIM que ainda não estamos contemplados no Brasil para trabalhar com a devida abrangência, né? Então, na verdade, num cenário mundial, nós temos o 3D, o 4D, o 5D e o 6D, até o 7D. O 8 já ainda, né, nos demanda mais estudos, é muito importante também a gente explicar para eles, né, que muitos de nós, profissionais, estamos procurando o aperfeiçoamento e o conhecimento mais aprofundado para poder desenvolver softwares para esse tipo de aplicação, né? Então, já existem? Sim, existem. O setor de mineração, né, já utiliza alguns, né? Mas é como eu falei aqui, são mais de 230 softwares catalogados que no momento que vocês fazem a especialização, vocês têm as condições de trabalhar com essas ferramentas, né? Mas é uma dimensão do BIM, por exemplo, que me encanta muito, né? Porque a gente tem condições de promover essa gestão do patrimônio, né? Como eu mostrei aqui na imagem do viaduto, porque temos ainda uma gestão muito deficiente, né? Temos alguns equipamentos, né, e maquinários da tecnologia da indústria 4.0, né? Equipamentos de radar, né, que fazem aí um controle minucioso. O próprio laser também nos auxilia fortemente no 8D,
Mas modelos, fazer esse link com os nossos modelos ainda tem sido objeto de muitas pesquisas, né, a nível de doutorado nessa área, justamente porque ainda temos que evoluir, né? Sabemos da potencialidade, mas a gente ainda vê o mundo inteiro buscando esse tipo de solução, né? Já temos alguns cases, inclusive do projeto onde todos os agentes participam juntos no resultado final do empreendimento, nosso tão querido, almejado IPD, né? Já temos alguns cases no mundo, mas assim, são poucos, né? Então a gente está evoluindo ainda nessas dimensões mais futuras do BIM, o tipo do Lean 10 com a produção empresa no sul aqui do Brasil que promove um BIM maravilhoso, pré-fabricando praticamente quase que 80% da linha de produção dela. Então, temos cases de sucesso, né, relacionados às fases seguintes, né, das dimensões seguintes do BIM, muito bacanas, né? Depois a gente pode trazer em outra palestra. Mas é um caminho que ainda estamos, né, construindo. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, só tem mais uma pergunta, e essa vai ser direcionada mais a nós dois, eu começo, você me complementa. Sou aluno da Civil. Na graduação, teremos alguma disciplina com manuseio direto de software com recurso BIM ou só na pós-graduação? Pergunta do José Ederson. Ô José Ederson, na primeira disciplina, assim, que é a nosso antigo DAC, nossa modelagem da informação da construção, os alunos já estão começando a trabalhar com plataformas BIM. Depois, na expressão gráfica do quarto período, que é projetos arquitetônicos, projeto de edificações arquitetônicos, o pessoal também já está trabalhando lá com plataformas BIM, dentro das nossas disciplinas também mais específicas do curso, lá em infraestrutura viária, até a professora Ivana está aqui agora, ela pode me ajudar nessa. Lá ela trabalha, se não me engano, com Open Roads, da Bentley. Vamos pensar outras. Lá em concreto, a gente pode trabalhar também com o TQS também, que gera aquele arquivo em IFC. Deixa eu lembrar mais disciplinas que a gente pode... Planejamento também, que usa Navisworks, né? Tem gestão de obras, né? Que pode trabalhar com o planejamento do Navis, né? Nós temos ferramentas maravilhosas nos laboratórios da PUC. Sim, em tecnologia das construções, gerenciamento das construções, você já vai poder trabalhar com ferramentas de gestão lá. Já tem professores também trabalhando aqui com o BIM na área de geotecnia, então já temos relatos de alunos falando que já estão trabalhando com Geo 5, Geo 5, eu não sei como é que fala exatamente, que também exporta em formato IFC, então todo esse processo está acontecendo aí nas nossas disciplinas. É muito importante também, só complementando para a aluna, que a engenharia continua sendo a mesma, né? O que mudou é a forma com que nós trabalhamos e as ferramentas que nós utilizamos, né? É a mesma coisa de conduzirmos um veículo, né? Que antes nós tínhamos mais limitações e agora nós temos equipamentos mais potentes para trabalhar e trabalhamos de forma colaborativa, integrada. Então, muda o processo pelo qual nós trabalhamos, né? E muda as nossas ferramentas. Mas vamos lembrar que nossos conceitos clássicos, né, professor? Né, nossos fundamentos teóricos continuam sendo os mesmos, né? A engenharia continua a mesma na sua essência. O que mudou é a forma de nós, como pessoa, como profissionais, nos relacionar com os demais agentes, né? Entendendo que um projeto não é só uma pilha de papel, mas, na verdade, ele envolve e abraça todo o ciclo de vida das edificações, e entender que agora os nossos processos são simultâneos e são integrados, e que nós trabalhamos com ferramentas que conversam entre si. Então, isso traz para a gente uma mudança de comportamento, né? Mas a engenharia clássica, nossos conceitos clássicos, eles continuam sendo os mesmos, né? Então, nós é que temos que ter uma postura diferente dentro, diante desse cenário e utilizar ferramentas mais arrojadas que
permitem essa interoperabilidade, essa forma de trabalhar, né, de forma colaborativa e utilizando ferramentas, né, muito mais eficazes, né? Mas é isso, BIM não é mágica, BIM não é ligar um botão e todos os problemas estão resolvidos, né? A gente continua tendo que ser engenheiro, bons engenheiros, comprometidos, né, com o nosso futuro, né, com a nossa sustentabilidade. Continuamos tendo que buscar nossas especializações, aperfeiçoar nossas expertises, porque num cenário desse de tanta inovação e tecnologia, somos nós ainda, pessoas, né, que fazemos a diferença em todo o processo. É isso aí. Carlos Alberto mandou uma pergunta para nós aqui, uma pergunta muito boa, inclusive, que ele é aluno do terceiro período e gostaria de saber se até lá teria uma previsão, até a formatura dele possivelmente, teria uma previsão de uma disciplina optativa para gerenciamento dos projetos em BIM. Ô Carlos, nós podemos sim avaliar esse lançamento dessa disciplina, né? A oferta dessa disciplina, porque, na verdade, o processo está acontecendo e o processo vai chegar lá. Então, possivelmente teremos sim uma disciplina neste caminho. Com certeza, esse intervalo de tempo, já veremos muitas mudanças acontecerem, Carlos. É Carlos, né? É Carlos. Ô, Maria Eduarda, a palestra vai ficar gravada aqui no chat, tá? Depois você entra no chat, assim que eu parar a gravação, você vai poder até baixar essa palestra lá, tá? Ela vai estar disponível para você aqui no chat. No chat, dentro do aplicativo do Teams. Com a sua conta, você entra lá, você consegue até baixar essa gravação. Então, professora Maria Luísa, muito obrigado, tá? Imagina, um prazer, professor. Foi excelente, você está recebendo um abraço fraterno aqui do professor Everaldo, tá? Obrigada. Ele teve acompanhando, ele está aqui acompanhando a palestra, tá? Te dando os parabéns, porque foi muito bom. Professor Ivana também está parabenizando. Depois você dá uma olhada no chat aí para você ver a quantidade de elogios que você recebeu durante. Imagina. E você conseguiu esgotar a sala, tá? Nós superlotamos a sala, inclusive tivemos que transmitir por uma outra plataforma durante Mesmo. a apresentação. É Nossa, mesmo. honra, fico lisonjeada. Mas é uma temática que realmente traz, né, desperta o interesse dos alunos, né? E está muito presente nas nossas vidas, né, professor? Então, Aham. muito feliz, né, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência e da nossa jornada, né? Com certeza, foi ótimo. Sim, né, compartilhamento, né, trabalho em equipe, é por aí. É assim Aham. que a gente evolui, né, gente? Então, gente, muito obrigado a todos os presentes, obrigado à professora Maria Luísa, principalmente, porque realmente foi muito bom. Tá? Imagina, Boa, prazer. ok? Vou parar a gravação. Gente, a gravação ela fica disponível no chat para vocês, tá? Então, depois vocês entram